estudos para concursos, RALESP, estudo constitucional para analista, tá? É sobre as coisas de controle de constitucionalidade e texto. Olhando o conteúdo aqui, tem controle de constitucionalidade, depois tem poder judiciário, do STF, tudo é coisa de controle, tá? Isso é do STF, controle de constitucionalidade, controles do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça dos Estados, controle constitucional, de constitucionalidade, e o artigo 103 de ADIN, tá? ADIN ou ADCOM. ADIN e ADCOM, que é a ação direta de constitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade. Todos esses caras que estão listados aqui podem fazer isso, tá? Depois tem o capítulo 2, acho que é da DCT, né? Capítulo 2 da ação direta de inconstitucionalidade, que explica. O parágrafo 7 fala ação direta de inconstitucionalidade. O artigo 16 fala proposta de ação declaratória. Daí tem a ação declaratória de constitucionalidade, o ADCOM. E decisão de ação direta de inconstitucionalidade na ação. Bom, aqui basicamente no final tem uma parte específica especificando o ADCOM e o ADIN. ADIN e ADCOM. Vamos lá. Controle de constitucionalidade. Controle difuso. No sistema brasileiro, qualquer juiz ou tribunal do Poder Judiciário possui competência para verificar a compatibilidade dos atos estatais com a Constituição. Decisão de constitucionalidade é interpartes. A discussão de constitucionalidade é incidental e não é a questão principal do Poder Judiciário. Artigo 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão ser os tribunais declarar a inconstitucionalidade da lei ou o ato normativo do poder público. Cláusula de reserva plenário. Controle de constitucionalidade, controle concentrado. O sistema brasileiro é realizado exclusivamente pelo sistema STF, quando um parâmetro de controle é a Constituição Federal. A decisão são erga omnes. A discussão de constitucionalidade é feita em abstrato, em tese, sem vinculação em caso concreto. 4 opções possíveis: ou faz uma ADIN, ou faz uma ADCOM, ou faz um ADO, que é a adição direta de constitucionalidade por omissão, ou um ADPF, que é uma arguição, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Do Supremo STF, diz assim no 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, o STF, principalmente o quê? A guarda da Constituição, certo? Cabendo-lhe o quê? Processar e julgar originalmente. Daí processar e julgar originalmente aparece uma lista de pessoas, mas também tem coisas nessa lista. E a lista diz processar e julgar originalmente, ação de direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Isso no âmbito federal e também no âmbito estadual. E daí aparece a ADCOM, mas ela também é processada e julgada no âmbito federal, mas ela não processa a ADCOM de estadual, tá? A ação declaratória de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo não é processado pelo STF e julgado pelo STF no nível estadual. Bom, do STF, 102, parágrafo 2. As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos os efeitos contra todos e têm efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário. Esse efeito vinculante significa a erga omnes que apareceu lá agora há pouco. Voltando relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Ou seja, tem efeito vinculante, entendeu? É isso que quer dizer, principalmente que tem efeito vinculante. Controle de constitucionalidade, controle concentrado de novo. Quando o parâmetro que for uma Constituição estadual, o órgão competente para apreciar essa constitucionalidade que fica falando toda hora é o Tribunal de Justiça, cabível diante de leis municipais tidas como inconstitucionais. Daí, dos tribunais e juízes de estados. 125, parágrafo 2. Cabe aos estados a instituição de representação de inconstitucionalidade. Eles podem restituir a apresentação, entendeu? Daí essa inconstitucionalidade é sobre leis ou também inconstitucionalidade de atos normativos, que são estaduais ou municipais, em face do que? Da Constituição Estadual. Mas, depois de tudo isso, dessas leis e atos normativos que o Estado pode falar inconstitucional, ele
está vedada a atribuição de legitimação para agir a um único órgão. E na verdade, a verdade é que eu não tenho a menor ideia do que ele quer dizer com essa vedação de atribuição de legitimação para agir a um único órgão. Eu não tenho nenhuma ideia, não consigo nem interpretar. Não está aplicando aqui essa última coisa aqui não. Tipo, legitimação? Agir como a um único órgão? O que é isso? O que ele quer dizer com isso? Qual é a referência? Estão falando de dar poder a algum órgão? Não entendo. Bom, controle de constitucionalidade judicial e político. O controle judicial é concentrado pelo STF, pelo TJ e normalmente é feito por via abstrata principal. O controle judicial de modo difuso é feito a qualquer juiz ou tribunal, em regra incidental e concreto. O controle de constitucionalidade político é feito pelo Poder Executivo com veto jurídico, projeto de lei. O controle político do Poder Executivo também é feito pelo chefe do Executivo, que é o presidente, né? Que determina a não aplicação da lei. E o controle de constitucionalidade político do Poder Executivo, processo de intervenção, artigo 84, Depois disso, tem o controle de constitucionalidade política do Poder Legislativo. O político do Poder Legislativo é feito pela Comissão de Constituição de Justiça. Olha, a Comissão de Constituição e Justiça. Tem um dessas lá no Lesp também. CCJ. E regimentos internos. E o poder político, controle político de Poder Legislativo, ele é sustentado nos atos exorbitantes do Poder Executivo pelo Congresso. E o poder político do Poder Legislativo é usado a medida provisória de rejeição e apreciação de pressuposto. E o último, controle de poder político, é feito pelo Tribunal de Contas. Isso se chama controle incidental. Bom, basicamente é o controle que incidental, acho que é quando o Tribunal de Contas, já que ele faz várias coisas de aferição, de fiscalização e orçamento, ele vai descobrir coisas e é isso que é o controle incidental, né? Súmulas 3, isso está escrito na súmula 347 do STF. Daí depois aqui começa a coisa do ADIM e do ADECOM. Bom, artigo 103, podem propor ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade. Todos esses caras aqui que eu vou falar, são os 9 caras. 3 são locais, 3 são pessoas e 3 são mesas legislativas. Primeiro, a confederação sindical ou entidade de classe do âmbito nacional. E o Conselho Federal de Ordem de Advogados do Brasil também pode. O partido político com representação no Congresso Nacional também pode. Depois, 3 pessoas. O presidente da República, o procurador-geral da República e um governador de estado ou Distrito Federal também podem pedir um ADIM ou ADECOM. E o último são as mesas do Poder Legislativo. A mesa dos Câmaras de Deputados, que é a mesa do Legislativo Federal do Congresso Nacional. A mesa do Senado Federal, que é a segunda mesa. E o terceiro é a mesa da Assembleia Legislativa ou a Câmara Legislativa de um estado, entendeu? Daí, capítulo 2 da ação direta de inconstitucionalidade. Começa aqui as explicações. Artigo 5. Proposta, eu acho que o nome desse localzinho que está essa lei que eu estou começando a ler é ADNT. Ação direta normal, normas técnicas? Normas técnicas são diretas? Será que é isso? Não sei. Bom, no artigo 5 diz: proposta ação direta não se admitirá a desistência. Seção 1 da admissibilidade e de procedimentos da ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo único vetado. Proposta ação direta não se admitirá a desistência. Tá. Depois diz: 7. Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta na inconstitucionalidade. 2. O relator considerado a relevância de matéria e a representação postulantes poderá ser despachado, por despacho irrecorrível, admitir observado o prazo fixado no parágrafo anterior da manifestação de outros órgãos e entidades. 16. Da ação declaratória de constitucionalidade. Proposta. A ação declaratória não se admitirá a desistência.
Caraca, tão simples. Fez uma ação direta, não pode desistência. Fez uma ação direta, não pode intervenção. Fez uma ação declaratória e o relator ele tem que fazer relevância de matéria de representatividade de postulantes. E proposta de ação declaratória não se admite desistência. Você quer repetir? 18. Não se admite a intervenção de terceiros no processo de ação declaratória de constitucionalidade. Repeteu. E o 21 diz: o STF, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade consistente na determinação de que os juízes e os tribunais suspendam o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo objeto da ação até seu julgamento definitivo. Parágrafo único. Concedida a medida cautelar, o STF se fará publicar em sessão especial do Diário Oficial da União a parte dispositiva da decisão no prazo de 10 dias, devendo o tribunal proceder ao julgamento da ação do prazo de 180 dias, sob pena de perda de sua eficácia. Capítulo 4, artigo 22. A decisão sobre a constitucional ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo somente será tomada se presente na sessão pelo menos 8 ministros. 26. A decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo em ação direta ou em ação declaratória e irrecorrível, ressalvada a interposição de embargos declaratórios, não podendo igualmente ser objeto de ação rescisória. E 27, para terminar, ao declarar a inconstitucionalidade da lei de ato normativo e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo, o STF, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro montante que venha a ser fixado. Isso se chama modulação de efeitos. Interessante.